Já, exemplo número 3. Na figura dada, a plataforma P ela é horizontal por estar apoiada nas colunas A de alumínio, essa coluna A aqui é feita de alumínio, e a B, que é feita de ferro. O desnível entre os apoios é 30 centímetros. Calcule quais devem ser os comprimentos das barras a 0 graus Celsius para que a plataforma P permaneça horizontal em qualquer temperatura. São dados os coeficientes de dilatação linear do alumínio. Deixa eu notar isso daqui. Coeficiente de dilatação do alumínio é igual a 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. E coeficiente de dilatação do ferro, que vai ser a nossa barra B, é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Ele pergunta, calcule qual deve ser os comprimentos das barras. Calcule quais devem ser os comprimentos das barras. Meninos, quando ele fala que qual deve ser os comprimentos da barra 0 graus Celsius, é que nem aquela história do gráfico, do início, 0 graus Celsius. E ele quer saber qual deve ser o comprimento da barra em qualquer temperatura, ou seja, temperatura final. Mas a questão principal é que quando eu tenho duas barras lado a lado, elas têm que dilatar da mesma maneira para que elas fiquem niveladas. Vocês concordam comigo? Ou seja, a dilatação dessa barra A tem que ser a mesma dilatação dessa barra B. Não sei como, mas tem que ser, porque é a única maneira para que isso aqui não fique desnivelado. Porque digamos que A ele tem uma dilatação maior, ele vai embora. E o B tem uma dilatação maior, ele também vai embora. Então a gente tem que achar um ponto de equilíbrio em que essas dilatações sejam iguais. Então esse vai ser o pulo do gato nessa questão. Para que se mantenha nivelada, o que tem que acontecer? A variação de comprimento de A tem que ser igual à variação de comprimento de B. Ficou claro o que eu escrevi aqui? O que é a variação de comprimento de A? A variação de comprimento de A é o comprimento inicial de A, multiplicado pelo coeficiente de A, multiplicado pela variação de temperatura, que é igual. O que é a variação de comprimento de B? A variação de comprimento de B é o comprimento inicial de B, multiplicado pelo alfa de B, multiplicado pela variação de temperatura. Mas, para que esse fenômeno ocorra, a variação de temperatura das duas tem que ser a mesma. E a razão é simples, meninos. Eles estão no mesmo local. Então, portanto, eles têm que ter a mesma variação de temperatura. Essa é a condição para que eles permaneçam nivelados. Então, se a variação de temperatura aqui é igual a essa variação de temperatura, o que significa isso? Que uma vai dividir pela outra. Então, resumidamente, vai ficar como? Variação de comprimento de A multiplicado pelo alfa de A é a variação do comprimento de B, o comprimento inicial de B multiplicado pelo alfa de B. Bora achar o comprimento dessas barras? Quanto que é o comprimento da barra B? O comprimento da barra B, deixa eu só escrever aqui, o comprimento da barra B é o comprimento da barra A mais 30 centímetros. Vocês concordam com essa análise que eu fiz aqui? O comprimento da barra B é o comprimento da barra A mais 30 centímetros. Ficou claro aqui? Então vamos substituir isso. Quem é o comprimento inicial de A? É o comprimento inicial de A. Quanto que é o alfa de A? O alfa de A, deu quanto mesmo? Deu 2,4. Não, ele falou pra gente, é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, que é o comprimento inicial de B. Quanto que é o comprimento inicial de B? O comprimento inicial de B é o comprimento de A mais 30 centímetros, multiplicado pelo alfa de B. Quanto que é o alfa de B? 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Posso fazer isso? Isso aqui é o comprimento inicial de A multiplicado por quanto? Isso aqui vai ficar como? Toda vez que eu tenho vírgula e vírgula aqui, dividindo um pelo outro, a gente pode usar aquela regra matemática antiga. Ai, que raiva, tudo bem? Coloca assim, pronto, cortou. Qual é o nome dessa regra? Ai, que raiva, tudo bem? A vírgula não está te dando raiva? Ai, que raiva, tu cancela, entendido? É porque, obviamente, desculpe, isso aqui eu estou verificando o número de casas. É porque tem uma casa após a vírgula aqui, tem uma casa após a vírgula aqui. É como se fosse dividido por 10, então a gente pode cancelar direto. Então vai ficar 24 dividido por 12, que é igual a quanto? 2, que é igual a L de A mais 30. Então cancelou aqui. Então vai ficar como isso daqui?
vai ficar 2L de A menos L de A igual a quanto? Então, quanto que é o L de A? 30 centímetros. E quanto que é o L de B? O L de B é o comprimento de A, que é quanto? 30 mais 30. Portanto, L de B é igual a quanto? Esses sistemas de equações sempre são desse jeito, tá bom? Eles são diretos. Mas vocês têm que lembrar disso, nesses casos. Para que se mantenha nivelado, o que tem que acontecer? A variação de comprimento de A tem que ser igual à variação de comprimento de B. Ficou claro aqui a ideia? Beleza, pessoal. Para fazer algumas mais... Isso aqui que eu expliquei. Chama-se coeficiente de dilatação linear. O próximo caso que nós vamos ver agora nas nossas aulas vai ser coeficiente de dilatação superficial ou variação de área. Vamos fazer isso agora, tá bom? Vamos estudar.